Olá, minha gente, de volta nas nossas lives semanais, estreando nesta segunda-feira. A partir de hoje, vamos sempre fazer as lives às segundas e quartas-feiras. Achamos bem melhor, porque às terça-feiras nós estávamos encontrando muitas dificuldades com os políticos, porque é o dia de muito trabalho no Congresso, eles estão em sessões, em votações, difícil de localizar esse pessoal para as lives às 19 horas. Então, eu estou mudando as lives para hoje e as quartas-feiras. 2 dias bons, até porque nós temos muitos assuntos aí e muita gente já convidada para tratar aqui das questões nacionais. Hoje nós temos um debate muito interessante, bem atual. Vamos sair da política e vamos entrar nas lives que viraram uma febre na internet, principalmente nos finais de semana, que são as lives dos artistas. E o envolvimento, a participação direta do ECAD, o Escritório de Arrecadação dos Direitos Autorais, que está vigilante e agora resolveu cobrar taxas dos patrocinadores que estão se aliando aos artistas nessas lives nacionais. O YouTube já paga a taxa ao ECAD, mas o ECAD quer mais. E nós vamos saber muito mais desse ECAD, esse escritório aí que tem essa relação já bem antiga com os artistas, como há uma insatisfação geral dos artistas brasileiros com o ECAD. Diz que ele repassa pouco dinheiro, ou quando repassa uma vez a um ano só, não tem uma frequência do repasse desse valor arrecadado pelos seus direitos autorais. Muita polêmica, muita reclamação dos artistas, e nós vamos ver com a Isabel Morim, que tomou posse o ano passado, e ela tem muito o que contar aqui, principalmente para os artistas do Nordeste. Olá, Isabel. como vai? Tudo Boa bem? noite, tudo Boa bom? noite, tudo bem? Prazer recebê-la aqui. Eu que Queria, agradeço. de início, agradecer aí a senhora ter atendido esse nosso convite aqui, essa discussão aqui. Temos tratado aqui de temas nacionais, principalmente da política, dessa grave crise que vive o país. E agora, com essa crise da pandemia, uma novidade aí que É, está invadindo os lares brasileiros aí, que são esses como- shows aí dos artistas, com lares e tudo. E eu vejo que o ECAD está aí de olho nessas lives. Por quê, Isabel? Olha, Magno, na verdade, o Covid afetou enormemente esse mercado da música também, né? Para você ter uma ideia, esse mercado movimentava, o ECAD licenciava aproximadamente 6.600 shows por mês. Faz uma conta e quantos shows foram cancelados. Já coloca metade de março com alguns cancelamentos, abril, maio, julho, abril, maio, junho, julho, enfim, você vai fazendo a conta de quanto isso está afetando todo este mercado, né? Uhum. Além disso, o mercado de show no direito autoral representou no ano passado uns 16%, né, da arrecadação total. Além disso, você tem o que nós chamamos de clientes gerais, que é um grupo aí de restaurantes, academias, hotéis, estabelecimentos comerciais no geral, que representam outros 23%. Você imagina, soma esses dois aí, estamos falando de quase 40% de arrecadação que deixou de existir, né? Então, é óbvio que isso causou aí um grande susto para todo mundo.
O que aconteceu com as lives foi o seguinte, na verdade, a primeira, óbvio que foi muito rápido, né? Se eu não me engano, já no dia 20 de março, algumas lives importantes já estavam acontecendo. E assim, é importante a gente lembrar também que a live já existia, né? Como um produto, vamos dizer, digital, ele já existia. Mas é óbvio que Com essa crise da saúde, ela popularizou, né? Opa, peraí, né? Não tem o show ao vivo, não tem o show presencial, eu vou fazer um show ao vivo usando o digital, né? E essa coisa toda começou, a nossa primeira reação foi ligar para nós chamamos de DSP, né? Um Digital Service Provider, ligar para um desses nossos parceiros, vamos dizer, e perguntar, olha, o que nós vamos fazer com as lives? E este próprio parceiro nos disse, olha, o que acontece com as lives é o seguinte, dentro do nosso negócio, o que é uma grande parte dessa receita das lives não está chegando para nós. Por quê? Eles só recebem o que está ali no anúncio pre-roll, né? E ele disse, sim, inclusive, eu estou recebendo menos, porque o fato de eu ter mais audiência não significa que eu vou ter mais receita. Porque quando sim, o mercado cai, o custo por mil cai, ou seja, essa receita das lives não está chegando nos DSPs. Foram eles mesmos que nos falaram, vocês precisam conversar com os produtores de shows e patrocinadores. Nesse mesmo momento, por uma coincidência, enfim, não coincidência, mas o mercado estava se movendo muito rápido, um produtor, que por acaso é produtor e patrocinador, nos ligou e disse, eu estou fazendo uma live e eu preciso estar em dia com direito autoral, preciso pagar o autor. Então, nós tivemos as duas pontas entraram em contato com nós entramos em contato e depois essa empresa entrou em contato conosco para dizer, olha, realmente o valor que eu estou investindo nessa live não chegará ao YouTube, ao Instagram e tal, ele vai ficar nesta produção de show, eu estou pagando o intérprete, entendo que eu preciso pagar o autor, que é mais do que correto, porque afinal de contas, sem o autor, nada disso aconteceria, né? Sim. Então, nós já tínhamos um percentual de lives definido na nossa tabela de preço, né? No nosso regulamento, e nós usamos o que estava definido. Quer dizer, a gente não inventou nada, até criamos um valor diferenciado com desconto para este período agora, entendendo que o negócio está difícil para todo mundo, né? Mas o que acontece, Magno, é que isso, na verdade, a live, como toda grande novidade da internet, ela dá muito movimento e pouquíssimo dinheiro, né? Então, assim, não é dizer que os compositores conseguirão recuperar o que perderam, nada, assim, de fato é muito eu observei o seguinte, Isabel, que lá atrás, em março, quando começou a pandemia, eles faziam as lives sem patrocínio. Aí isso foi crescendo e foi que chegaram esses patrocínios. E a gente vê agora que eles estão fazendo live com um verdadeiro show, né? Com palco e tudo, com patrocinadores, né? Exatamente. Então, isso é importante entender a divisão para nós, né? Uma live, vamos supor, se eu e você resolvemos fazer um show hoje, né? Tocar lá a música, tal, isso está dentro do acordo que nós temos com os DSPs, isso não, enfim, não teria nenhum pagamento. Mas se nós fizermos tudo isso, formos produzir, fazer um grande show, ter patrocinador e tudo, aí entendemos que cabe, que o autor precisa receber, né? Inclusive isso, Magno, também a gente teve uma terceira ponta que eu esqueci de mencionar, que foi o próprio autor, compositor, dizendo, oi, eu também, escuta, cadê meu pedaço desse movimento, desse negócio? Eu também preciso viver de alguma coisa e cabe receber pela música que eu compus, né? Então, agora é óbvio que, de novo, né? Como tudo que é novo gera muito questionamento, né? Bom, mas então, se os DSP já têm um acordo com o ECAD, como faz? Mas, de fato, são duas cobranças separadas, até porque são duas receitas que não estão convergindo, né? Então, você tem que fazer a cobrança do produtor e patrocinador e o do DSP, que a cobrança já é feita e que a gente vai ter que distribuir, tentar encontrar a melhor maneira de distribuir isso
para que todos possam receber, né? Mas eu recebi hoje, por exemplo, queixas de artistas que estão fazendo essa live, não sei o quê. Bom, quando a gente faz uma live pelo YouTube, o YouTube já está recolhendo a ECAD. Mas o ECAD agora quer cobrar do artista também. Então, mas é isso que é diferente. O que a receita que esta live gerar no YouTube, o artista vai receber. Porém, se você imagina um negócio da live, né? Então, uma live patrocinada, certo? Uma live que não tem patrocínio, ele receberá pelo que o YouTube irá distribuir para ele, certo? Dentro do contrato. Porém, uma live que tem patrocínio, o patrocinador não, esse dinheiro que ele patrocina a live não chega ao YouTube. E muitas vezes, até foi o próprio YouTube que me contou, vamos supor que você tem uma live patrocinada pela Ambev, não sei. Pode ser até que nessa live, a live diga para o YouTube, olha, inclusive eu não quero que você venda patrocínio, não venda anúncio, né? Não venda pre-roll para nenhuma cerveja. Ou seja, pode ser que a live tenha um faturamento excelente e o YouTube não fature absolutamente nada com isso. Portanto, se nós não pudéssemos cobrar do produtor, do patrocinador, o compositor não receberia nada. Pois é, aí onde é que está a questão, Isabel? Por exemplo, o artista que está fazendo o show, o ECAD cobra dele e dos organizadores das músicas tocadas por outros compositores, porque sobre a música dele próprio, o ECAD não pode fazer isso, né? Sobre a música dele próprio, não. Isso é como no show ao vivo, né? Então, muitas vezes você tem um show ao vivo, ele pode dizer, olha, eu quero pedir dispensa de tais músicas, porque são as minhas músicas, né? E isso acontece. Então, se você tem um show do Gil, que ele diz, não, as 10 músicas são minhas, eu não preciso pagar direito autoral por isso. As 10 músicas de outros compositores, eu quero que eles recebam. Então, acho que isso é muito justo, né? E qual é a reação, Isabel, qual é a reação que está tendo dos artistas a essa postura nova do ECAD, frente às lives? Olha, você sabe que a gente está sempre numa posição difícil, né? O ECAD não é fácil. Trabalhar com eles enxergam o ECAD como bicho-papão, né? Mas agora não é mais. Agora é mais fácil. Mais fácil, enfim, não é mais fácil, mas não é um bicho-papão, não. Mas você tem, por um lado, os compositores dizendo você precisa defender nossos direitos, né? Se a gente não fizesse nada, eles ficariam absolutamente aborrecidos, dizendo você não está me defendendo, porque o nosso trabalho é arrecadar e distribuir para os músicos. Então, é nossa obrigação fazer isso, né? Então, por esse lado, a gente foi muito pressionado, porque a gente demorou um pouco até entender um pouco, eu digo dias, mas eles estavam muito aflitos para dizer, olha, essas lives estão acontecendo, eu preciso receber. Então, teve esse lado. Pelo lado dos produtores de show, às vezes eles preferem, alguns entendem a importância, porque entendem que, de fato, o compositor é a base de todo o trabalho dele, né? Outros, às vezes, preferiam não pagar para ter, talvez, uma margem melhor, enfim, o que é bastante injusto, né? Porque tudo isso, toda essa cadeia, se não fosse o compositor, não estaria acontecendo. Então, é difícil você agradar a todos. Mas até outro dia eu vi uma matéria que saiu que falava o nosso ponto e esse jornalista, inclusive, entrevistou também o YouTube que confirmou. Falou, não, realmente é isso mesmo. Para você ter uma ideia, o YouTube, numa conversa que eu tive com eles, e acho que isso é um dado aberto, porque eles... isso acho que não estou falando nada que eu não posso. Eles confirmaram que esse ano a receita deles caiu. Quer dizer, eles têm mais audiência, mas não têm mais receita. Então, só que é uma Porque coisa nova, né? a economia parou, né? A produção no país parou. Paralisada, né? E você sabe, Magna, às vezes o digital ele causa muito burburinho, mas ele demora para se solidificar como um negócio, né? Olhando um pouco para trás, comparando um pouco com o mercado de jornal, que é de onde eu venho,
me lembro que quando surgiu a assinatura digital, todo mundo olhou e falou, nossa, agora os nossos problemas estão resolvidos, vamos trocar o assinante do papel pelo digital. Me lembro de ver business plans dizendo, vou ter 1 milhão de assinantes. E no final isso não aconteceu, né? O próprio New York Times demorou 10 anos para conseguir que esse negócio engatasse. Então, o que talvez as pessoas precisam entender é que a live é um fenômeno, ela é uma nova maneira de se consumir, uma nova maneira de entretenimento, que eu entendo que, óbvio que ela está mais forte por conta do Covid, mas isso sempre fica, né? Eu acho que vai ficar, uma parte disso ficará, mas que isso ainda não é um gerador de receita, assim, que você diz, nossa, isso daqui cobriu os 40% que eu perdi do outro lado. Não vai cobrir mas infelizmente, nem um pequeno pedaço de tudo que a música está perdendo de receita agora nesses meses, né? Pois, Isabel, eu gostaria de entrar agora na questão do ECAD. Essa é a empresa que arrecada os direitos autorais, compositores, de quem faz a arte no Brasil. Assim, a gente percebe que há muita reclamação dos artistas, que esse dinheiro não chega lá na ponta. Quando chega, chega para poucos e tal. Eles dizem até, eu quero abrir essa caixa preta do ECAD e tal. Dizem que o ECAD privilegia alguns artistas. Eu estava vendo agora, o ECAD arrecadou, me parece, no ano passado, 1 bilhão e 100 milhões, né? Isso. Mais de 1 bilhão, né? Como é a distribuição desse dinheiro? Olha, na verdade, a gente até esse ano, eu não sei se você chegou a ver, nós fizemos um relatório anual aberto para a sociedade, né? Nesse relatório, eu fiz questão de colocar algo que a gente chama o caminho do dinheiro, né? Porque são várias rubricas, né? Rubrica a gente chama segmento, talvez para ficar mais fácil entender. Então, eu vou te dar um exemplo de um segmento que talvez fique fácil. Você tem o cinema, né? Quando você tem os filmes, você recebe uma listagem de quais filmes estão tocando naquele cinema, naquele mês, com as músicas de cada um. Isso entra no nosso sistema, cruza com a base de dados e isso é pago, né? Outro segmento, TV. Então, eu recebo das TVs uma listagem de todas as músicas tocadas naquele mês. É um trabalho bem insano, você imagina. Entra no sistema e paga. Então, o que acontece é que esse dinheiro não tem como... Esse caminho, ele tem que existir, né? O que acontece? Como que ele não chegou? É muito difícil não chegar. O que você tem é que em alguns segmentos a gente trabalha por amostragem. Até porque é impossível eu gravar todas as festas do Brasil, todas as festas de casamento, é impossível. Então, o que nós fizemos? Fizemos um estudo bastante aprofundado com o Ibope, que, né, enfim, uma empresa bastante super reconhecida, e nós fazemos por amostragem. O que eu entendo que vários setores da economia trabalham por amostragem. Então, nós temos ali uma listagem, uma lista enorme de gravações que são feitas, isso entra num sistema de amostragem. Então, eu sei, por exemplo, que nos casamentos, essas são as músicas que tocam assim, por amostragem, mas isso dentro de algo que o próprio Ibope assina todo mês que está correto, né? Eu gravo mais de 50 mil lugares por mês, são números enormes. Sim. Então, o que acontece é que, às vezes, a gente arrecada 1 bi, certo? O ECAD fica com 10% para gerir o negócio, para investir em tecnologia, em todo o investimento. 100 milhões, aí são 100 milhões. 100 milhões, As associações ficam com 5%, né? Que é para fazer o trabalho delas. Quantas associações são? São 7 associações, né? Que são as donas do ECAD. Então, são 7 associações que montaram qual é o critério de ser participante do ECAD, de uma associação dessa? Como é que a senhora chegou a selecionar essas 7 associações? Não fui eu. As associações são as donas do ECAD. Quando eu digo não é a senhora, eu digo é o ECAD.
Como? Eu digo, não é a senhora, é o ECAD, né? Porque eles são credenciados, as associações são credenciadas ao ECAD. Eles são credenciados. São 7 associações. Esse sistema de gestão coletiva, ele, inclusive, ele é regulamentado e não diria auditado, mas ele é acompanhado pelo Ministério, hoje Ministério do Turismo, né, e pela Secult, que é a secretaria que nos que olha este negócio, né, que está ali sempre conosco, tendo certeza que estamos fazendo tudo de acordo com o que é correto, né? Quer dizer, você tem o negócio, ele tem muito olhar, assim, é um negócio com muito cuidado, né? Então, essas associações lá atrás, há 40 anos, você imagina, não tinha, né, o mercado muito pequeno, elas recolhiam separado. Então, você imagina que loucura era isso, você fazer esse recolhimento, ia numa casa de show, uma associação, depois a outra. Isso é inviável, né? E, então, montaram um escritório que pudesse fazer esta arrecadação de uma maneira centralizada e distribuição. Elas são as donas do ECAD, participam nós temos reuniões de conselho todos os meses, onde a gente define, enfim, o negócio, estratégia, problemas e assim por diante, né? Então, o que acontece com o ECAD é que o ECAD é uma empresa sem fins lucrativos, que também muita gente não sabe, né? Fica imaginando, o ECAD é do governo, não é? Não é, é uma empresa privada sem fins lucrativos. Privada, exato. Sem fins lucrativos. Então, todo esse percentual da arrecadação que fica com o ECAD, ele é necessário para um investimento. Você imagina toda a tecnologia necessária para fazer tudo isso acontecer, né? E uma equipe, deve ser uma equipe muito grande também, para rodar esse país inteiro, né? Olha, nunca é o suficiente, né? Porque o ECAD já teve lá atrás quase 1.000 funcionários, se eu não me engano. Quando eu assumi, tínhamos 1.000 600. funcionários. E hoje tem quantos? 1.000. Hoje, 1.000. Quando eu assumi, tínhamos 600. Hoje temos 440. Então, a gente fez um corte importante. E é verdade que são altos salários? Não. Se fosse, seria muito bom se fosse. Isso não procede. Até nesse mês agora, infelizmente, nós estamos perdendo alguns funcionários, porque por mais que o mercado esteja em crise, algumas áreas ainda estão bastante movimentadas, como tecnologia e, enfim, infelizmente a gente não pode pagar bônus e o que outras empresas privadas pagam, então às vezes a gente perde gente boa, que é uma pena. Isabel, eu estava uma vez em Brasília acompanhando a Paula Lavigne, que é esposa do Caetano. E ela era uma pessoa muito contundente, muito, vamos dizer assim, uma postura rebelde em relação ao ECAD. Ela chegou, inclusive, a criar um movimento lá de uma CPI do ECAD. Mas hoje ela me parece uma aliada do ECAD. O que aconteceu com ela? Olha, o que acontece é que talvez naquela época, eu não estava no ECAD, entrei no ECAD há muito pouco tempo, talvez eles tivessem dúvidas de como funciona, do que acontece, o que a gente faz. O que eu acho que o que mudou, de fato, eu entendo que é uma transparência maior. Tanto que a minha vontade de fazer esse relatório, e com tão pouco tempo, né? Eu estava na ECAD há 2, 3 meses, quando eu falei, nós vamos fazer um relatório. Porque tem que ter muita clareza para as pessoas o que acontece. Esse caminho do dinheiro que eu quis fazer para cada rubrica pode parecer algo simples, mas não é simples e é importante. Porque você tem, numa ponta, clientes que talvez não queiram pagar, né? Para alguns clientes entendem melhor a música, quando o negócio deles tem como base a música. Outros não. Às vezes, um dono de restaurante diz, puxa, mas eu vou pagar, mas para onde vai esse dinheiro? E muitas vezes, o que eu acho muito importante dizer, o dinheiro não é do ECAD, o dinheiro é dos músicos, né? Nós só estamos ali para fazer essa roda girar, para fazer essa parte da economia acontecer.
Então, quando eu ouço a pessoa, eu não quero pagar o ECAD, eu fico pensando, não, mas você está pagando o compositor, não é o ECAD, né? Quando a senhora fala assim, o dinheiro é dos músicos, o dinheiro é dos artistas. Assim, essa Paula Lavigne mesmo, me disseram que ela criou aí um grupo de artistas privilegiados que recebe em dia os direitos do ECAD. Mas há um grande número marginalizado nesse processo que não ou recebe pouco ou demora demais a receber esse dinheiro. Olha, na verdade, assim, o pagamento ele é feito igual para todos, né? Se um artista ele tem as músicas dele executadas mais em TV, todos receberão no mesmo mês que a gente distribui TV. O que acontece é óbvio que eu acho que as pessoas têm fica no mercado, é que é óbvio que os grandes nomes recebem muito mais, né? Então você tem a renda per capita, ela é muito pequena. Você tem muita gente que recebe pouco mesmo, né? Mas você só lembra tem um Sorocaba aí que há 3 anos que ele está líder em recebimento do ECAD. Não, você vê os sertanejos hoje representam uma parcela importantíssima da música, né? Do direito autoral. Se eu não me engano, quase a metade. É muito, né? Esse Brasil aí, a gente... Roberto Carlos já foi o top? Roberto Carlos já foi o primeiro ou hoje não é mais? Olha, ele sempre será um dos tops, né? Primeiro ele é top, mas assim, além dele ser top, ele sempre estará na lista lá de cima, né? Ele merece, né? Não, quem é essa lista dos 10 aí? Roberto Carlos. Quem é que... Isabel, como é que a senhora pode dizer assim? Quem é essa lista dos 10 tops aí do ECAD? Olha, por questões, até eles nos pediram em alguns anos atrás, eles nos pediram para não divulgar os nomes. Mas assim, só para uma coisa geral, os nomes que nós conhecemos bem estão lá no topo, sim. Você não tem... Você tem aquela parcela de músicos bem conhecidos estão no topo, mas você tem histórias muito bonitas, por exemplo, tem uma música que foi composta por um compositor, ele só fez aquela música que fez sucesso. Só que a música é um verdadeiro sucesso. Ele vive daquela música. Não é milionário, mas assim, ele tem um bom rendimento de uma música, que é um sucesso há 20 anos. Então, isso é uma muito explosão, bacana. né? É uma explosão, mas de uma música. Eu tenho um outro compositor muito famoso, mas já bem de idade, ele vive do carnaval. Ele recolhe tudo que ele tem para recolher no carnaval e depois ele tem que guardar aquele dinheiro para o resto do ano. Provavelmente ele não tem mais nenhuma receita. Quando eu penso que se não acontecer o carnaval no ano que vem por conta do Covid, que eu espero que não aconteça, esse senhor não vai ter renda nenhuma o ano inteiro. E é um senhor muito conhecido. Então, você tem histórias lindas, né? E você tem, por exemplo, quando você pensa Marília Mendonça, as pessoas só lembram dela, né? Que ela é essa coisa. Mas por trás dela tem um grupo de... Eu digo garotos, porque para mim eles são garotos, não sei, devem ter 30, 20. Outro dia eu tive com eles 40 pessoas, uma garotada, assim, muito legal. No fundo, eles que são os compositores, né? Eles são os grandes nomes por trás da Marília Mendonça. É muito legal. São os desconhecidos, né? Os famosíssimos desconhecidos. Isabel, enfim, você imagina, esses são pessoas, né? Que nesse momento não estão recebendo. Né? E nesse momento das lives... Então, realmente tiveram uma queda importantíssima na sua renda, né? Isabel, está chegando perguntas aqui, mas deixa eu entrar numa coisa aqui que me pediram muito aqui no Nordeste hoje, foi a questão da relação do ECAD com os hotéis. Os hoteleiros aqui no Nordeste estão reclamando que o ECAD está cobrando e exigindo a música tocada no apartamento do hotel. Eles só querem pagar aquela música tocada ou no bar do hotel ou na piscina do hotel. Porque eles dizem que lá no apartamento ninguém hoje usa música já. Mas mesmo assim vocês cobram. O que acontece é o seguinte, né? No mundo inteiro, esse direito é cobrado também nos apartamentos.
e tem várias instâncias jurídicas, isso já foi discutido no judiciário, e na última instância, a conclusão que se chegou é que um quarto de hotel ele é considerado um lugar público, porque você está ali, mas você está pagando para estar ali. Uma vez que ele é considerado um lugar público, os serviços que estão ali têm que ser pagos, né? Desde do shampoo, a TV que você liga, a música que toca, o chinelo que você pode levar e assim por diante. Então, o que nós entendemos, não é nem só o Brasil, é o mundo inteiro, é que sim, aquilo é lugar público, portanto, deve pagar direito autoral por execução pública. E tem mais uma questão que é o seguinte também, né? Todo o pensamento de cobrança dos hotéis, ele foi muito baseado, ele ainda é muito baseado no tamanho do hotel, no número de quartos, né? Então, na hora que você tira a cobrança do quarto, praticamente você tira a cobrança de tudo. Óbvio que isso não vale para qualquer tipo de hotel, mas imagina aquele hotel com 50 quartos maravilhosos, olhando para a praia, né? Assim, tudo impecável, diária de R$ 2.000. Ah, não, mas eu não vou pagar no quarto, eu vou pagar só a recepção. Então, não funciona, né? Porque, peraí, o sujeito fica no quarto o dia inteiro com a sua piscina privada, sei lá mais o quê, e ele ouve música, ele vê TV, enfim, ele consome tudo que está ali. Mas hoje em dia, as pessoas, em função desses smartphones, né, iPads, celular e tal, as pessoas não estão ouvindo mais as suas músicas pelos seus próprios smartphones? Olha, o que a gente entende é que não é bem assim. Quer dizer, as pessoas entram no hotel e ligam a TV. Enfim, isso é uma execução pública, né? O que a gente falou, me lembro de ter dito para os hotéis, então foi assim, bom, então, se é tão não importante, então a gente pode tirar a TV, tirar o rádio, tudo. Ah, mas isso eles não querem. Então, eu acho que também tem, né? Você tem que olhar os dois lados. Espera aí, o compositor, ele está ali, ele quer receber pela música dele. Tanto que quando aconteceu essa questão no início do ano, nós tivemos, se eu não me engano, um dia, 200 compositores no Congresso conosco. 200. Então, você vê que, assim, eu entendo que a classe hoje artística, os músicos, eles estão muito do nosso lado, porque, no fundo, o nosso papel é defender o direito deles, né? Então, Magno, você pensa que também, quando acontece uma coisa dessa, o ECAD não está defendendo o dinheiro do ECAD, está defendendo o dinheiro de 300 e 500 mil titulares. O ano passado, a gente pagou direitos para 383 mil pessoas. Então, a gente tem a obrigação de lutar pelos direitos deles, né? Se eu não fizer isso, eles vão reclamar com toda razão. É parte do nosso trabalho fazer isso, né? Tanto quando surgiu o streaming, era nossa obrigação e lutar pelos direitos dele no streaming e lutar pelos direitos dele onde nós julgamos que tem execução pública. As lives é a mesma coisa. Essa demanda surgiu deles mesmos, né? Não, a gente não inventou nada. Enfim, mas Como é que a senhora acompanhou esse debate, essa polêmica que envolveu aquela cantora Anitta com o deputado federal Felipe Carreiras, que ele queria mexer nessa taxa aí do ECAD em shows? Eu acho que tem uma questão que é o seguinte: a gente tem uma tabela no regulamento de show e tem ali uma série de descontos, né? Então, você tem uma tabela que é cobrada na produção do show. E se você faz shows com frequência, você tem um desconto. Se você faz shows se você paga antecipado, você tem um desconto e assim por diante. O que o deputado queria, e normalmente não, a regra no mundo inteiro é que o pagamento do direito autoral, ele deve ser feito pelo produtor do evento. Então, na hora que o sujeito estiver fazendo o borderô, ele vai falar intérprete, autor, palco, iluminação e assim por diante, né? O que o deputado queria era que o intérprete ficasse responsável por esse pagamento. O que nós entendemos como algo que jamais funcionaria. Eu vou te dar um exemplo. Imagina o Paul McCartney está vindo para cá.
ele não paga direito, ele não é o responsável por pagar direito autoral em lugar nenhum do mundo. É o produtor dele que produz. Imagina no Brasil, não, olha, no Brasil não. No Brasil, por favor, você tira aí X% do seu cachê e paga. Quer dizer, não funciona assim, né? É muito complicado, até porque você ia deixar o compositor à mercê do que o intérprete quisesse pagar. Acho bastante perigoso isso. Acho a proposta dele não caminha. Por isso até que ela foi contra. A proposta dele não faz muito sentido para a classe. E aí criou-se um problema porque ele disse que ele representava os autores, mas os autores falaram, não, você não me representa, porque a tua proposta para mim não funciona, né? Então acho que foi esse o grande embate ali que aconteceu naquele momento, né? Silvia, o país é um país desigual, né? Regiões desenvolvidas, regiões mais pobres e tal. Tem um cantor aqui do Nordeste que sugeriu aqui o seguinte: por que que o ECAD, a amostragem do ECAD para fazer a arrecadação, né, começa essa base dessa amostragem, né? Por regiões, por capitais e tal, tudo. Então ele achou o seguinte: por que o ECAD não faz uma arrecadação regional? Norte, Nordeste, Olha, Sul, Sudeste. Vou até dar um exemplo que a gente tenta fazer isso em vários segmentos, a gente faz isso. Vou te dar um exemplo. Imagina o trabalho que isso dá, porque queremos fazer isso para ser mais exatos, né? Quando um artista tem uma turnê, seria muito mais fácil, daria muito menos trabalho se a gente falasse, me manda a lista das suas músicas para a turnê toda. Não me interessa se é em Minas Gerais, manda a lista. O que a gente faz? A gente pede uma lista de cada cidade, justamente porque eu sei que em Pernambuco talvez ele inclua uma música que ele não vai incluir no Rio Grande do Sul e vice-versa. Então a gente tenta fazer isso dentro do possível, mas você imagina o trabalho. Aí os produtores reclamam, mandar essa lista dá muito trabalho, eu quero mandar só uma. Eu poderia dizer, seria mais fácil, tá bom, me manda uma só. Não, mas a gente quer ter certeza que os autores regionais estão recebendo. Então, isso é feito. Agora, nós estamos abertos para sugestões também, hein, Magno? Acho que assim, o nosso papel é arrecadar da maneira mais eficiente possível, né? Diminuir a inadimplência, conseguir que a sociedade entenda a importância do que é o direito autoral, entenda a importância desse dinheiro para os compositores e distribuir da maneira mais exata. Então, os nossos processos, eles têm que ser cada vez mais desenvolvidos. E, olha, é difícil porque você precisa de muita tecnologia, né? Eu gostaria de ter um Waze da música. Então, cada vez que o sujeito fosse numa casa de show, ele gravava e nos mandava. Aí você teria um sistema que lesse tudo e que a gente conseguisse ter mais precisão. Agora, a gente ainda vai fazer esse Waze da música. Mas assim, imagina a tecnologia que você precisa acoplar para conseguir fazer isso. O Brasil é muito grande, né? Eu tenho técnicos que só gravam, ficam rodando o Brasil para gravar. Então, a gente está entendendo uma nova tecnologia que eu consiga fazer isso com os técnicos, sim, mas acoplando tecnologia para eu ter mais precisão em toda essa distribuição. E a distribuição, você vê quantas vezes a gente distribui R$50, R$100, quer dizer, tudo conta, tudo vale, né? Porque as pessoas precisam dessa renda para viver. Alguns certamente têm receita em outros lugares, outros não, outros vivem só de direito autoral, né? Mas, Abel, isso aqui é verdade. Quem quer que ouça música em alto volume fica sujeito a altas taxas de direitos autorais cobrados pelo ECAD, sem direito a contestações? Não, quem ouvir música em alto volume provavelmente vai ter um problema auditivo, mas não vai passar mais pelo ECAD. O volume não muda. Certamente. E outra pergunta aqui: quais são os países signatários sobre o direito eleitoral do Brasil? Sobre o direito autoral do Brasil? Sim. Olha, eu entendo, se eu não estou equivocada, hoje nós pagamos 65% da receita distribuída pelo ECAD para músicos nacionais.
e 35% para internacionais. Então, nós distribuímos para o mundo inteiro. Você tem, inclusive, hoje, com a entrada dos Netflix, Amazon Prime, Apple, enfim, Amazon Prime, Netflix e todos os outros que existem, que estão entrando, todos esses músicos recebem e nós enviamos esse dinheiro para fora, através das associações, né? As associações têm essa representação e eles fazem essa distribuição. É um trabalho super complexo. Outra questão técnica aqui. Esse livro dos retidos, como é que funciona isso? O cara, ele faz... o EPCAD recolhe o direito dele, aí passa um tempo e esse valor fica retido e ele não recebe depois. Como é que funciona isso? Recebe. O que a gente tem, né? Você tem o retido, ele existe até por segurança dos próprios músicos, né? Então, você tem ali que identificar, vou te dar um exemplo, em um serviço digital. Você tem que identificar 100% das músicas, né? Mas pode acontecer que em algum momento eu não consegui identificar tudo, por N motivos. Identifiquei 90%. Os 10%, eu preciso de um tempo para identificar. E, às vezes, eu preciso de mais um ano, porque é difícil identificar. Você vai atrás da associação, volta, esse fonograma não bate, não era esse, era aquele. Isso é o que nós chamamos de retido. Então, você identifica, só que demora, mas eu não posso segurar os 90% que eu já identifiquei, senão seria injusto. Se eu sei que aquela música é do Roberto Carlos, vamos distribuir. Mas e aquela que eu não sei de quem é, ele fica no retido. Eu vou te dar um exemplo agora. Como nós sabíamos que a vida ia ser difícil para os músicos, nós fizemos uma força-tarefa dos retidos, quando começou a pandemia em março. A gente pôs um time, triplicou o time para trabalhar os retidos. E eu consegui ter um resultado muito bom. Mas eu preciso ter braço para fazer isso. Assim, vamos lá, o dia inteiro, retido, para ajudar que esse retido fosse liberado mais rápido. E a gente conseguiu. Tanto que a distribuição desses primeiros meses, ela ainda não sentiu o reflexo. Por quê? Porque eu peguei uma parte do time que não estaria, por exemplo, trabalhando em shows e eventos, falei, vamos trabalhar no retido. Então, nós não temos interesse nenhum em ficar com esse retido. O nosso trabalho é ajudar. Mas, se você tem dúvida de um pagamento, eu preciso questionar, né? Eu não posso pagar para o João o que é de Maria, né? Porque depois eu tenho que voltar atrás, pegar o dinheiro de volta, enfim. Então, esse retido, ele é por segurança mesmo, eu entendo, né? Isabel, eu queria fazer algumas perguntas aqui de pessoas que estão nos acompanhando e gostaria que você desse uma resposta mais curta para a gente ganhar mais tempo aqui. Aqui, o Boni, ele é de Caruaru, ele é cantor e compositor lá em Caruaru. Ele está perguntando por que não são arrecadados os direitos dos compositores no interior do estado de Pernambuco, por exemplo. Não, deveriam ser arrecadados. Eu entendo que são arrecadados e são distribuídos os direitos deles, sim. Tanto que eu tenho um escritório no Pernambuco, eu tenho gente gravando em Pernambuco, quer dizer, inclusive o escritório de Pernambuco é um escritório importante para a gente, todo o escritório do Nordeste. O ECAD tem 23 unidades, então vou tentar ser rápida, mas é arrecadado. Muito bem. Esse aqui pergunta o seguinte, ele não se identificou, ele está dizendo o seguinte, como devem proceder os DJs que desejam tocar, mas não ganham dinheiro com as lives? Um DJ pode montar um site ou uma web rádio apenas para fazer uma divulgação? Pode. E você sabe que desde que começou a pandemia, nós tivemos algumas empresas que montaram seus aplicativos, estão fazendo suas lives e foram muito rápidos. Então, ele pode. Muito bem. Qual é a Se ele base quiser, ele pode. A gente passa o contato de quem. Enfim, ajudamos ele se ele quiser. Certo. Agora,
essa pergunta aqui é o seguinte, qual a base utilizada pelo ECAD para justificar a cobrança dos apartamentos dos hotéis? Olha, é uma base jurídica, né? A gente não inventa nada, a gente trabalha com base nas leis, né? E pela lei foi definido no judiciário que um quarto de hotel é um lugar público. Então, a base é essa, é uma base, a lei nos diz que nós devemos cobrar, né? Muito bem. Aqui outra pergunta do Carioca. Ele está perguntando se a Ordem dos Músicos tem alguma ligação com a ECAD. A Ordem dos Músicos tem alguma ligação com a ECAD? Eu não sei te dizer. Não sei, posso perguntar e te respondo depois. Deixa eu até perguntar aqui. Mas eu não sei te dizer. Uma ligação formal, não, mas certamente uma ligação, mas não formal. Certo. Então Não vamos faz para parte essa. do... Tá. O ECAD, como empresa privada, tem dono ou como é constituída a sua diretoria? Os donos são as 7 associações. Eles fazem parte do conselho, não da diretoria, né? O ECAD tem... Eu sou a superintendente, nós temos gerentes executivos e a nossa equipe, né? Coordenadores e outros gerentes. E eles participam nas assembleias gerais, enfim, nos ajudam nesse trabalho, é isso. Muito bem. O ECAD não tem diretores, né? Tem gerentes executivos, é isso. E o critério para a senhora chegar ao comando do ECAD, qual é? A senhora é eleita, é escolhida? Não, eu não fui eleita, eu fui escolhida, eu sempre trabalhei com mídia, trabalhei com direito autoral no New York Times, depois no El País. O ECAD foi procurar no mercado uma executiva, foi um processo bastante longo e eu fui escolhida. Foi isso. Muito bem. Estamos recebendo aqui muitas perguntas e reclamações. O ECAD tem algum canal de atendimento? Tem. A gente tem um canal que chama Mila, que é um atendimento digital. A gente tem um canal por telefone. A gente tem um canal de denúncia. Tem. As pessoas são atendidas. A gente tem... A senhora pode dizer quais são esses canais, hein? Então, são esses, né? Você tem todas as unidades atendem as pessoas, todas as unidades... Mas pela internet tem um endereço... Ou no site do ECAD tem lá. No site tem também, exatamente. Ali, na hora que você abre o site, você vai ver lá em cima, Mila. Que é a nossa Bia do Bradesco, vai a Mila do ECAD. A Mila atende, e isso chega direto para as áreas, é bastante eficiente. Enfim, os contatos estão todos ali no site. O nosso site é bem, assim, bem robusto de informação. Como é feita a distribuição entre os músicos? O músico, ele recebe conforme ele é executado. A gente chama executado, talvez para uma outra fala seria tocado, né? Mas é executado. Quanto mais execuções ele tem, mais ele vai receber. Então, se ele toca na rádio todos os dias, todas as horas, ele recebe mais do que o outro. Ou, se ele tem a música dele nas novelas, ele vai receber conforme o valor de tabela ali do pagamento das TVs. Se ele está em shows, ele recebe conforme aquela lista de shows. É muito exato, sabe? Se você imaginar que toda essa música, todo esse fonograma entra no sistema para sair, quer dizer, não tem nada aleatório, né? Agora, se o músico toca pouco, ele vai receber pouco. Não tem muito milagre, assim, não tenho... É pelo volume de execução mesmo. Então, você vê, às vezes você tem um desconhecido que a música dele explode, ele recebe. Aqui no Nordeste... Ele recebe por aquela única música, né? Aqui no Nordeste, Isabel, eu não sei se você conhece bem aqui no Nordeste. Conhece bem? Aqui no Nordeste, o São João, para esses artistas em geral, né? O São João de Caruaru,
São João de Campina Grande, o São João do Nordeste em geral, Uhum. eles fazem muitos shows aqui, eles fazem até 3, 4 shows por noite. E esse ano nós não tivemos São João, por causa da É. Covid, né? Da pandemia. Quanto mais shows, quanto mais movimentos culturais, quanto mais arte, mais o ECAD arrecada. Por que Uhum. o O ECAD ECAD, os deixou músicos, né? os É, músicos, né? Não sei mais é, quem é. arrecada para os músicos é o ECAD, né? Vamos assim, raciocinar assim, né? Uhum. A senhora tem ideia de quanto o ECAD deixou de arrecadar já esse ano, em função da pandemia? Olha, infelizmente tenho, porque foi bastante. Mas você tem uma ideia, assim, o que eu falei no início, né? Você tinha ali 6.600 shows por mês. Então, isso não aconteceu. Depois você tem todo o comércio que ficou fechado, os hotéis ficaram fechados. As festas juninas, né? Todas as festas agora juninas que não estão acontecendo. Nós deixamos de arrecadar já, isso é um fato, assim, eu estou falando março, abril, maio, junho, uns 200 milhões. É Pois é, bastante. É muita coisa. é, é muita coisa. É, a nossa. Se vocês arrecadaram 1,1 bilhão, se vocês deixaram de arrecadar 200 milhões até o final do ano, para vocês chegarem a essa média de 1 bilhão, teriam que arrecadar mais quanto? Mais, Infelizmente, esse ano não vai chegar. Eu diria que esse sim, ano a gente mas volta se mais fosse ou um ano menos. normal, se fosse um ano normal, Ah, se fosse um ano normal. Não, se fosse um sim, ano normal, nós teríamos para chegar em 1 milhão e pouco. Teria que voltar, teria que ter um faturamento mais ou menos de uns 100 milhões por ano, né? Por mês, desculpa, uns 100 milhões por mês, 120. Infelizmente, esse ano isso não vai acontecer. Esse ano, é, a nossa é, previsão é que o faturamento volte para um número talvez de 2015, 2016. deixa eu voltar para a questão do Congresso. Aquele Hum. movimento que ocorreu lá, pela abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o ECAD, por toda essa relação que a senhora tem com o ECAD, por tudo que a senhora já conhece do ECAD, né? Eu sei que a senhora recentemente foi empossada aí no ECAD, então a gente poderia considerar que o ECAD tem uma caixa preta aí, porque o Congresso está querendo saber se essa dinheirama do ECAD? Olha, eu não sei nem de onde veio essa expressão, porque de fato ah, eu estou no ECAD há muito pouco tempo, né? Mas a operação ela é muito transparente. Ela é bastante transparente. Tanto que é uma empresa que publica o balanço, ou seja, está tudo ali, né? Eu digo quanto arrecadei, quanto eu distribuí, aonde gastou, como gastou, o que ficou de retido, eu tenho tudo, tudo. É mais aberto do que isso, eu não vejo. Eu ainda fiz questão de fazer esse relatório para dar mais informações, né? Então, eu até convido qualquer pessoa parlamentar, ou mesmo titular, falar, o Caixa Preta, pode ir lá olhar, pode vir. Eu convido. Agora no Covid está um pouco mais difícil, mas eu espero que daqui a, não sei, 1 mês e meio a gente possa receber as pessoas. E, assim, não tem nenhum mistério, sabe? É muito bonito o trabalho do ECAD, as pessoas têm um amor pelo que elas fazem. O que talvez as pessoas fiquem, assim, assustadas, não sei, ou talvez curiosas, é porque é um volume de arrecadação grande, né? Mas só que o que talvez as pessoas não entendam, outro dia eu vi, não me lembro quem, alguém falou, comissão. Primeiro, falar que é comissão é até não conhecer o sistema e não conhecer o trabalho. Comissão é quando você paga um vendedor uma comissão, ele põe aquilo no bolso e vai. Não é comissão, né? Quer dizer, o 10% do ECAD é para fazer tudo isso acontecer. Você imagina o sistema que a gente tem que criar para ouvir rádio, para ouvir televisão, para ler todos esses fonogramas e distribuir. Quer dizer, é um trabalho super complexo, né? E quanto mais possibilidade nós tivermos de investir nessa tecnologia, melhor eu consigo pagar os músicos do Nordeste, mais eu consigo escutar as festas regionais, né? Eu preciso ter isso.
Se eu começo a ter um ECAD muito pequeno, eu não consigo. Como é que eu vou conseguir escutar as músicas? E não é. Você imagina a tecnologia que tem por trás disso, né? Se eu diminuo, eu perco a capilaridade, né? Nós já estamos aqui na reta final. Queria agradecer aqui por a senhora ter atendido o nosso convite, por essa bela entrevista e dizer que estamos à disposição e queremos nos rever logo mais, né? Quem sabe se a gente não vai se encontrar mais em novas entrevistas por aqui, né? Tá bom, muito obrigada. Na próxima vez, pessoalmente, né? Eu estava indo fazer uma visita aos escritórios do ECAD. Comecei em março, meu plano era fazer abril e maio, mas infelizmente não deu. Mas no segundo semestre eu retomo esse giro aí pelo Brasil. Então, gostaria de encontrar vocês e também fica aberto o convite para que venha ver o ECAD também. Eu sempre encerro assim as lives. Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva os músicos também! Tchau! Muito obrigada! Obrigado! Tchau.